Olá, eu me chamo Leonardo Volpatti, sou sócio fundador do escritório Lima e Volpatti Advogados Associados. E hoje eu vou falar sobre contratos, mais especificamente sobre contratos de prestação de serviços. Vamos lá? Então, pessoal, hoje o nosso tema é contrato de prestação de serviço. Eu resolvi falar sobre esse tema porque muitos dos nossos clientes têm tido dificuldade em relação a fazer um bom contrato antes de iniciar uma atividade empresarial ou prestar um serviço. Então, para a gente conseguir esclarecer algumas dúvidas em relação a isso, eu elenquei aqui 10 pontos principais do Código Civil que baliza as relações de prestação de serviço. Ou seja, o que é serviço, quem que é um prestador de serviço, quais são as regras para você elaborar um contrato de prestação de serviço com segurança. A gente vê hoje em dia que as pessoas têm pegado muito modelos que tem na internet de contratos e que têm sua funcionalidade. Esses modelos, esses contratos padrões que existem por aí, são contratos que, se houver boa fé das pessoas e se ocorrer tudo bem, não tem problema. O problema começa a acontecer quando realmente uma das partes não paga ou uma das partes não presta o serviço adequadamente e isso gera prejuízo à outra parte. Aí quando você judicializa essa circunstância para buscar o seu direito da prestação de serviço adequada ou do dinheiro de volta, você encontra problemas, porque o contrato foi mal estruturado, que é um contrato padrão. Então eu vou dar alguns parâmetros aqui, algumas dicas para evitar isso e dar segurança jurídica ao seu negócio, dar segurança jurídica a você que está contratando um prestador de serviço. Primeiramente, prestação de serviço. Prestação de serviço é diferente de você contratar um empregado, que também presta serviços, mas ele tem uma característica diferente. Ele tem uma habitualidade, ele tem uma subordinação com a empresa, com aquela pessoa que ele está subordinada. No caso do prestador de serviço, não. Então, você vai contratar um pedreiro, o pedreiro vai prestar o serviço de pintura. Um pintor, ele vai prestar aquele serviço de pintura. E ele vai pintar e te dar um valor sobre essa prestação de serviço. E você vai concordar. Você não vai ficar mandando nele como ele deve pintar, como que ele deve fazer. Eu citei a questão do pintor, mas existem inúmeros casos. Hoje, o Brasil cada vez mais tem evoluído para um país que é prestador de serviço. Então, por exemplo, você contrata um consultor de informática que vai fazer um trabalho junto ao seu computador, vai instalar um software, vai consertar alguma coisa. Você não fica em cima dele questionando se ele está fazendo certo ou errado. Ele tem autonomia para prestar o serviço da maneira como ele achar melhor, balizado pelo tempo no que você fez a relação contratual. Você contratou ele por uma semana, por um mês, para resolver só um problema especificamente, enfim. Mas isso tem que estar no contrato. Se você não coloca no contrato quais são o objeto, o que você vai prestar de serviços, a lei presume que esse contrato, você está obrigado, pela sua força física e intelectual, a prestar qualquer tipo de serviço. Então, se você está prestando serviço de informática e não coloca claramente que você vai fazer a instalação de um software, criar um upgrade de algum sistema, algo do tipo, você é obrigado a consertar tudo no computador que o cara falar. Então, assim, tem essa circunstância. É colocar bem claramente o que está sendo contratado nesse contrato. Bom, qualquer atividade de prestação de serviço que não tem essas características de habitualidade e tudo mais, ela pode ser remunerada. Porém, tem uma circunstância específica que muitas pessoas esquecem. Por exemplo, essa atividade que tem que ser prestada, tem que ser prestada com base em uma habilitação legal. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem a OAB, que é um bacharel em direito, não pode prestar serviços advocatícios, porque tem uma lei que diz que para prestar serviço advocatício tem que ser advogado. Uma pessoa que não tem o CRESSE não pode ser corretor de imóveis, não tem habilitação específica para isso. Essa pessoa, por exemplo, um representante comercial também, que faz a representação de produtos, que vende produtos para algumas lojas, se ela não tiver realmente o credenciamento sobre o órgão responsável, ela não pode prestar o serviço. A lei resguarda que se, nesses casos específicos, houve um benefício da outra parte que recebeu o serviço e não houve má fé
da parte prestadora, porque ela não sabia ou porque realmente aconteceu uma circunstância, ela deve ser remunerada. Porém, ela não deve ser remunerada como se um corretor fosse, por exemplo. Ela tem que ser remunerada conforme o caso judicial. Então, por exemplo, você presta uma corretagem de um imóvel, mas você não é corretor. Aí você não recebe a corretagem, os 5% do corretor. Você pode cobrar essa pessoa na justiça, sabendo que ela comprou o imóvel, que foi realizada a transação? Você não pode. Se você cobrar na justiça e o juiz achar que você realmente não teve má fé, ele vai averiguar se você tem direito de alguma coisa e vai balizar quanto que você tem direito a receber. Então você vai receber muito menos, isso se o juiz entender que você tem direito a receber. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Para você prestar serviço, tem que verificar qual serviço você está prestando e se não há uma regulamentação específica nessa prestação de serviço. Tá, outras dúvidas que aparecem sempre quando que o prestador de serviço pode receber, né? Deve receber. Então, em tese, na lei fala que você deve receber depois de prestado o serviço. Mas a gente sabe que na prática acontece que muitas vezes de pagar metade antes, metade depois. Mas enfim, após prestado o serviço, o prestador de serviço é obrigado a dar a quitação, a dar um documento falando que foi prestado o serviço. O tomador de serviço tem que assinar esse documento e esse documento já é válido para você questionar judicialmente. Se a pessoa não te pagar, você pode executar ela judicialmente, obrigando ela a pagar, ou você pode também protestar esse título para colocar a pessoa, para sujar o nome da pessoa, né? Para colocar lá no cadastro de inadimplentes e fazer prova também desse débito. Então é a partir desse momento, da prestação de serviço, você tem o direito a receber. E você tem que dar a quitação desse serviço. Qual que é o prazo máximo de prestação de serviço? Ou seja, eu vejo que algumas pessoas erram em relação a isso, né? Deixam o prazo em aberto ou não colocam um prazo máximo. Segundo a lei, segundo o artigo 598 do Código Civil, você só pode fazer um contrato de prestação de serviço de até 4 anos. Então você não pode fazer um contrato de prestação de serviço para mais de 4 anos, de 5 anos. Ou você não pode deixar em aberto e ultrapassar os 4 anos. Você tem que elaborar um novo contrato de prestação de serviço, porque isso aí já está indo contra a lei. Então esse contrato não vai ser declarado válido, por causa que ele tem esse impedimento do artigo 598. Eu quero rescindir o contrato. Eu estou prestando serviços, eu acho que não vale mais a pena para mim, ou eu não posso, recebi uma proposta melhor, esse cliente não paga direito, tudo mais. Como é que você faz isso? Se você paga por mês o prestador de serviços, você tem que dar um aviso prévio de 8 dias. Se você presta serviço por mês, você tem que dar um aviso prévio de 8 dias. Então você tem que avisar com antecedência de 8 dias. Por quê? Porque o prestador de serviço, ele está contando com aquele dinheiro, ele está contando no planejamento da semana dele que ele vai prestar o serviço para determinada pessoa que já fez o contrato. Então você precisa avisar com 8 dias e durante esses 8 dias os serviços vão ser prestados. Se você paga por semana, aí você tem que avisar com 4 dias de antecedência. Então a lei ela traz um prazo menor se você paga por semana ou se você presta serviço por semana. Se você presta serviço por menos de 7 dias, né, menos de uma semana, você pode avisar na véspera. Então você avisa na véspera, não precisa vir mais, tudo mais, que aí você consegue rescindir. Aí qual o direito que você tem a partir do momento que é rescindido, né? Se você rescindir o contrato sem justa causa, ou seja, só decidiu rescindir, a pessoa que está prestando serviço, ela vai realmente ter direito a receber tudo que ela prestou de serviços, mais metade do que ela deixou de prestar. Então, para que isso? Para dar uma segurança para o prestador de serviço, para resguardar a boa-fé. Você contratou a pessoa, ela se planeja para prestar aquele serviço. Ela, às vezes, contrata outras pessoas, ela cria toda uma logística para conseguir cumprir com aquela obrigação. Então, se você rescinde sem nenhum motivo, obviamente a lei penaliza para dar um equilíbrio para a outra parte que foi surpreendida com essa rescisão. Agora, se você rescinde, se você é o prestador de serviço e você rescinde com o teu contratante sem motivo algum, aí nesse caso você pode arcar com perdas e danos. Então, por exemplo, se você foi contratado para pintar um muro
e você não pinta o muro, ou se você foi contratado para colocar uma telha num telhado, você não coloca a telha e você desiste, você dá um aviso prévio e larga a obra, nesse caso especificamente, se houver uma chuva, se houver qualquer coisa que onere o prejuízo, que crie prejuízo para aquela parte, você vai ter que indenizar. E outra coisa, nesse caso especificamente, em muitos casos você vai ter que inclusive pagar pela prestação de serviço de outra pessoa. Então a lei é muito clara em relação a essa boa-fé. Você, para rescindir um contrato, tem que ter realmente, para você largar a obra, para você rescindir com aquele que você contratou para prestar um serviço de qualquer natureza, você tem que deixar claro que você está agindo com boa-fé, que há um motivo para você ter rescindido, porque ele não é capaz de prestar o serviço, não prestou serviço de uma maneira adequada, ou ele não está apto para prestar o serviço, ou você descobriu que ele não tem a habilitação profissional para prestar aquele serviço, aí você pode rescindir, a lei te protege. A partir do momento que você rescinde sem esses motivos, você vai ser penalizado. Uma outra circunstância que acontece em prestação de serviço, muito vinculado também com a área de tecnologia e tudo mais, é a terceirização do serviço. Então você me contrata para prestar um serviço de informática, instalar um software atualizado, dar um upgrade de alguma coisa, e aí você terceiriza para uma outra empresa especialista naquela área. Ou, por exemplo, você contrata um advogado e ele faz parceria com outro advogado para prestar esse serviço. Você especificamente tem que ter uma anuência do prestador de serviço, do contratante, para prestar esse serviço em si, para terceirizar isso. Então você não pode ser contratado e terceirizar para outra pessoa sem anuência daquele que te contratou, porque ele confia na sua prestação. Historicamente, a prestação de serviço ela tem um caráter muito pessoal. Então ela confia na sua capacidade intelectual, física de prestar aquele serviço. Quando você terceiriza, você rompe com essa boa-fé. Então é importante também notificar. Então basicamente é isso. Eu acredito que eu esclareci muitos pontos, e qualquer outra dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o prazer de receber suas dúvidas para orientar você a elaborar um bom contrato de prestação de serviço com segurança, para que quando dê ruim ou quando aconteça alguma circunstância muito ruim para o seu negócio, ou que você se frustre com a contratação de um profissional que não era o profissional que você queria, ou que não cumpriu, ou que largou o que você contratou, você tem a segurança realmente para não ser prejudicado nessa relação. Então, muito obrigado, siga a gente nos nossos canais, aqui é Leonardo Volpatti, do escritório Lima e Volpatti Advogados Associados.